Semana para você e para todo mundo que nos assiste. Bom dia. Muito bem, gente. Deixa eu agradecer. Desculpa aqui ao Carlos Tadeu Lima. Vou mandar para o Breno essa sua pergunta. Ele perguntou sobre o impedimento da Dilma, se foi golpe. A gente tratou muito disso aqui, né? Acho que sim, né? Mas acho que o Breno vai dizer que sim. Foi a abolição violenta do Estado de Direito. Acho que são crimes separados. Obrigada aqui pela contribuição, Carlos Tadeu. Vou mandar para ele, tá? E a gente trata disso em outros programas. Trazendo aqui meu companheiro, Marcelo Auler. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Deixa eu ajeitar essa. Eu acho que melhorou um pouco aí. Tá bom essa câmera? Tá ótimo. Tá. A gente vai tratar aqui, vamos trazer o Euler Diniz, jornalista. Ele já está aí? Já está aqui. Vamos trazer ele logo para a gente não perder tempo. Bom dia, Euler, tudo bem? Bom dia, Daphne, Marcelo, tudo bem? Boa semana para todo mundo, tudo certo. Maravilha. Bom, vamos... Diga, vai, Marcelo. Vai você. Não, eu ia perguntar ao Euler se essa semana promete ou não promete. Aí em Brasília, como é que ele está vendo? O Hugo Mota vai votar a isenção do imposto de renda? Vai engolir, vai aceitar o projeto que o Renan Calheiros aprovou semana passada ou vão engavetá-lo para fazer o do Arthur Lira? Olha, Marcelo, esse episódio do imposto de renda do abatimento para quem ganha até 5 mil e aquela escalonamento até 7.350, ele é bastante emblemático desse momento que a gente vive, né? Obviamente, esse projeto de imposto de renda foi protocolado na Câmara dos Deputados o dia 17 de março. São 7 meses de gaveta. Por isso que eu tendo a dar razão aí ao Arthur Lira e ao Hugo Mota quando prometem que vão engavetar o relatório do senador Renan Calheiros, que fez o básico, tirou da letargia um projeto que interessa a 9 entre 10 contribuintes. Ou seja, por que um projeto dessa magnitude, dessa relevância, que alcança 90% dos contribuintes, dormita na Câmara durante 7 meses e no Senado ele é aprovado em apenas uma semana? E detalhe, votos unânimes, inclusive com partidários de Lira e partidários de Hugo Mota, ou seja, mesmas legendas. Não dá para explicar, porque se ele interessa e beneficia 90% da população, foram 7 meses na Câmara negociando com quem? Com os 10%? Esses que não querem pagar essa isenção até o imposto de renda de 5 mil reais? Obviamente, esse projeto foi usado como instrumento de chantagem, como instrumento de extorsão de favores, cargos, benefícios e sinecuras equivalentes. Eles negam, obviamente, eles não vão assumir que fizeram isso, mas nada explica essa letargia, essa criogenia de um projeto tão relevante durante 7 meses na Câmara dos Deputados. E a Câmara priorizando o quê? Uma agenda que não tem nenhuma conexão com o país, uma agenda que prioriza minorias, segmentos, pessoas específicas. Vamos citar a mais, digamos, horrenda delas todas, essa PEC da blindagem, depois a PEC, a proposta da anistia, que já virou uma dosimetria, enfim. A Câmara, notadamente, visivelmente, praticou aí um divórcio litigioso com a sociedade. Eu acho que eles estão esquecendo que o ano que vem tem eleição e a memória da sociedade não é tão curta quanto eles pensam, e uma demonstração disso foram aquelas manifestações de rua no último final de semana. Que é justamente, eu acho que é a explicação, né? Por que mudou, né? Por que estava nessa letargia? As pessoas foram para a rua, né? Eu acho que a opinião pública agora está mais mobilizada, né? Eu acho que é esse o fator. Não explicaria isso? Daphne, eu acho que há uma conjugação aí dessa pressão social que é muito bem-vinda, é legítima, com também movimentos políticos contrários a essa movimentação da Câmara. Que você veja que esse projeto que é chamado de alternativa ao imposto de renda, qual é o grande mérito dele? É tirar esse assunto da gaveta da Câmara. E foi o que aconteceu. Assim como a PEC da blindagem também estava sendo condenada por partidos de centro do Senado, isso foi visível
tanto na manifestação do presidente da Comissão de Justiça, Otto Alencar, quanto no discurso que o senador Renan Calheiros fez na semana anterior às manifestações. Ali já havia um indicativo muito forte de que os partidos de centro não topariam essa blindagem. Esse discurso que eu me refiro do senador Renan Calheiros foi decisivo para quê? Para que o MDB, que é uma bancada expressiva no Senado, fechasse questão contra, ou seja, todos os seus filiados, todos os seus senadores teriam que votar contrariamente. Isso aí contaminou outras bancadas, o que acabou também provocando essa outra unanimidade rara no Senado Federal, que foi o enterro solene a 7 palmos dessa proposta indigente que é essa blindagem. Todos se recordam que este era o modelo que vigorava entre a Constituinte de 88 e até ele ser revisto em 2021. Um modelo totalmente corporativista que garantia não a imunidade é defensável, principalmente de votos, principalmente de opinião, mas a impunidade absoluta, e nós vivenciamos, tanto eu quanto o Marcelo, que somos mais antiguinhos nessa profissão, nós vivenciamos ali casos escabrosos. Essa lei só mudou porque tinha um traficante dentro da Câmara dos Deputados chamado Jabes Rabelo, e ele e seus irmãos foram pegos em flagrante usando a estrutura da Câmara, documentos da Câmara, carteirinhas funcionais da Câmara para traficar. Ou seja, só isso, assim, com essa caudalosidade toda que provocou a mudança desse procedimento da licença prévia para se processar um deputado ou um senador. E isso não pode e não vai retroagir, como a gente acabou de ver no Senado. Então, te respondendo, Daphne, é uma conjunção de indignação popular, de rua, com uma reação também política de partidos de centro que não querem essa pauta extremista, essa pauta bolsonarista. Eu vou te perguntar depois sobre se o projeto do Renan Calheiros colocou contra a parede o Arthur Lira. Mas antes eu queria saber, assim como o Senado enterrou a PEC da blindagem, que é da bandidagem, na verdade, você acha que junto está enterrada a proposta de redução de pena, a proposta de anistia? Eu acho que não sai mais para ninguém. Mas a redução de pena ainda corre o risco de passar? Ou você acha que isso já dançou? Marcelo, apesar de todo o esforço, de toda a recorrência, nós estamos tratando desse anistia que agora transitou para essa dosimetria, nós estamos tratando disso há mais de um ano. Desde quando o Bolsonaro foi lá na Paulista, ali tinha um ato de 300 mil pessoas, em que ele pedia a anistia para aqueles filhos órfãos de pais vivos, aquela frase lamentável. A gente, obviamente, trata-se de uma anistia para ele próprio, mas desde então essa anistia vem sendo testada em sucessivas pesquisas e ela sempre foi reprovada. Em nenhum momento ela foi apoiada pela sociedade. E eu acho que mesmo agora, transitando da anistia impossível para a dosimetria improvável, acho que ambas estão inviabilizadas, porque no Senado tende a se repetir essa dobradinha que eu acabei de citar, que foi responsável pela implosão da blindagem. O senador Otto Alencar é um crítico da dosimetria, ele é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O senador Renan Calheiros, que presidiu o Senado 4 vezes em momentos mais críticos do que esse, inclusive, também é contrário à dosimetria, por questões simples. A dosimetria, assim como a anistia, são inconstitucionais e também irá bagunçar a dosimetria, bagunçar todo o Código Penal, você relativizar crimes muito graves e confrontá-los, por exemplo, com crimes mais leves que estão hoje no Código Penal. Você vai fazer a dosimetria de todo o Código Penal ou só esse específico para uma pessoa, para 2 pessoas? Então, é muito improvável que essa dosimetria, ainda que tenha, eu duvido, ainda que tenha algum tipo de simpatia no Supremo Tribunal Federal, é improvável que ela avance também, porque é uma competência do judiciário, e você invadir atribuições de outro poder não é a melhor maneira de você contornar esse problema que nós enfrentamos hoje. E eu não falo que isso é pacificação, porque isso é coisa de poliana, não tem pacificação porque não há conflagração em lugar nenhum.
ao que se exige, que o Brasil quer, e as pesquisas estão dizendo isso, as ruas disseram isso, o Senado disse isso, o que se exige é o cumprimento da lei. Cumprir a lei é que pacifica a sociedade brasileira. Contra os extremistas, contra os golpistas, a lei e a ordem pura e simplesmente. Mas diga, Marcelo, você ia perguntar Não, sobre olha, esse ponto, né? sim, perfeito. Você acha que não? Agora, quando o Renan vota lá na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto que estava lá parado, da isenção do imposto de renda, já respondendo a alguns telenautas que não é apenas para 5 mil, tem um aumento, né, ele vai a 7 mil e poucos reais, inclusive. A gente Não é... pode simplificar dizendo o seguinte: é anistia de impostos para quem ganha até 5 mil e dosimetria de tabela de imposto para quem ganha de 5 a 7.350. Isso é o que a sociedade está esperando e espera do Congresso e quer é isso. Não quer nenhum outro tipo de agenda. Mas você acha que agora o Lira é obrigado a aprovar isso? Porque, por exemplo, o Paulinho da Força andou falando que só aprovaria isso se aprovasse a dosimetria, a redução das penas. Aí vem o Hugo Mota e desautorizou ele por completo. Parece que tanto o Hugo Mota quanto o Arthur Lira estão tendo dificuldades nos seus estados originais para reeleição. Isso está botando medo neles? Qual é a análise que você, como jornalista, faz? Olha, veja, taticamente, o que a Câmara fez para viabilizar tanto a anistia quanto blindagem e subordiná-las à votação do IR foi um suicídio, foi um erro tático absurdo, porque acabou matando as duas propostas ao condicionar a pauta mais relevante para a sociedade à aprovação dessas duas coisas. Então, eu peguei os votos do Centrão na blindagem para somar os votos do bolsonarismo com a anistia e deixar para o final da fila o IR. Obviamente não deu certo, porque um já foi enterrado e provavelmente o outro será, e a imposto de renda voltou a ser aí a prioridade do Congresso Nacional. O projeto que sai do Senado Federal, que foi para a Câmara, porque foi uma votação terminativa, e foi unânime, repito, o Arthur Lira não é obrigado a aceitar esse relatório, já até anunciou que vai engavetá-lo. E de gaveta ele entende, né? Engavetou o imposto de renda durante 7 meses, engavetou 160 e tantos pedidos de impeachment na pandemia contra Jair Bolsonaro, engavetou as matérias que o acusavam de espancar a própria mulher na censura através da Justiça Federal, tentou engavetar pesquisas que não interessavam ao candidato dele e a ele na época, ao bolsonarismo, ameaçando com CPI e até prisão de diretores de instituto de pesquisa, ou seja, de gaveta eles estão realmente, são excelências nesse assunto. Agora, ele é obrigado a aceitar o relatório do senador Renan Calheiros? Regimentalmente não, mas ele que apresente o dele, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, já desvinculou as votações, dosimetria não tem nada a ver com imposto de renda e marcou para amanhã. A gente não conhece, espera ver exatamente o teor deste relatório do senador Arthur Lira, que, como você já frisou, as primeiras sondagens sobre intenção de voto para senador em Alagoas o deixa numa situação muito difícil, os cenários em todos eles, ele está em terceira ou quarta colocação, e olha que o governo do PT ajudou bastante a remover um outro candidato muito forte para auxiliá-lo, que é o prefeito da capital, Maceió, que foi convencido a não disputar o Senado para tentar ajudar Arthur Lira, e ainda assim ele está lá resfolegando, tropeçando em terceira ou quarta colocação, conforme a simulação que se faz. É importante essa notícia. Deixa do Arthur Lira, ele ir perdendo força, né? Porque era uma força enorme que ele tinha ali no estado de Alagoas, né? Weiler, deixa eu trazer aqui um pouco dos comentários, Marcelo. A Arislene pergunta: por que não ampliou o projeto para quem ganha até 7 mil? É uma pergunta. Mas foi ampliado, isso foi explicado, foi ampliado. Não vai ser totalmente isento para quem ganha 7 mil, mas vai ter um percentual de isenção maior. Tá? Trazendo aqui a opinião do público. Wanda Maria: enquanto as quadrilhas nazifascistas estiverem no Congresso, nas comissões blindando Eduardo Bananinha, visitando Carla Zambelli na Itália, com recursos públicos, não se pode arredar nas mobilizações, aí falando desse aspecto também.
La maioria global, obrigada aqui pelo superchat. Gilmar Mendes jamais avançou pautas progressistas, agora falando aí do STF. E tinha uma outra colocação aqui da Márcia. O que é importante é descongelar a tabela do imposto de renda e colocar reajuste periódico como era antes. Dar isenção agora, daqui a pouco vai estar defasado outra vez, né? Esse tempo aí também conta, né? O Rádio Proletário, lembrando que isso foi proposta de campanha. Mas diga, Marcelo, você ia... Não, eu vou só dar um recado aqui para o Euler, do nosso amigo João Pedro, lá da Bahia, o autista. Está te mandando um grande abraço. E disse que ele andou circulando por Camaçari. Ele está na campanha, ele quer ser deputado. Já está numa campanha ferrada, vai ser o primeiro deputado autista que nós vamos ter. Nosso amigo e nosso braço direito, braço esquerdo lá na Bahia. Tá? Eu conheço desde os tempos da TV Democracia, ele participava diariamente lá dos nossos debates, lá, eu com o Fábio e muita gente boa lá na época. Pois é. Então tá dado o recado, João. Tilano pergunta por que os aposentados pagam imposto de renda. Depende, né? Aí vai ler se é uma aposentadoria. Porque você tem aposentadoria de 40 mil reais, né, o Daphne? Tem que lembrar isso também. Aposentado do INSS é uma coisa. Agora, e aposentado funcionário público, que mantém os salários? Esses ganham bem, né? Enfim. Tá aí, Marcelo. Bom, vamos lá, Weiler. E agora a campanha eleitoral? O que você acha? Quem vem pela direita? Bolsonaro terá candidato ou eles estão embananados? Eles estão num processo de canibalização interna, porque as brigas são múltiplas e sucessivas, né? Você tem o filho do presidente, aquele deputado fantasma que briga com o Tarcísio, o Malafaia briga com o Romário briga com não sei quem, o Sóstenes briga com não sei quem, enfim, tem um quadro de definição absoluta. Toda a configuração de hoje indica uma reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porque ele gradativamente vem se reposicionando na questão social. Isso tem uma evolução aí que passou pelo aquele decreto do IOF, depois melhorou mais ainda com as tarifas de Trump, melhorou um pouco mais com blindagem, tende a melhorar muito mais na classe média, sobretudo com essa questão do imposto de renda. E do outro lado, você tem, além dessa briga esperada, pré-datada, né? Você não tem nomes, no melhor momento deles, os nomes deles não eram tão competitivos assim. O que mais se aproximava, nas simulações que eu me recordo aqui, mais se aproximava era o governador de São Paulo, que ficava ali 2, 3 pontos atrás de Lula. Só que nós estamos ainda há bastante tempo do pleito, né? Um ano, você menosprezar demais o poder da caneta do executivo. E esse menosprezo, o Marcelo sabe disso, houve até bem recentemente, porque o Lula é um presidente hábil, é um político experimentado, vivenciado. Ele não é um Bolsonaro qualquer, um tolo, um neófito. Então, ele sabe administrar, ele sabe gerenciar o tempo dele. E, de uns tempos para cá, para a incredulidade de muitos, não a minha, que eu nunca compartilhei desse sentimento, ele vem se reposicionando muito bem. Tanto é que, em função das circunstâncias internas e externas, econômicas e políticas, ele deu um salto agora de 7 pontos. Quer dizer, não é uma coisa desprezível, né? Nada tende a indicar que ele volte a cair, porque a parte que a sociedade fica mais atenta está melhorando de maneira substancial. Aí eu me refiro aí à inflação, à deflação de alimentos, à questão do emprego, que historicamente nós estamos com 5,6% de desemprego. Isso é pleno emprego. O PIB, apesar de todas as incertezas internacionais, de sobretaxas, de perseguições, está aí beirando nas estimativas aí 2,1%, 2,2%, alguns mais, outros menos, enfim. Saímos do
mapa da fome. Você tem bastante conquistas para mudar aí, para sublinhar na sua campanha, e por hora a direita está biruta de aeroporto, cada hora vai para um lado, e uma hora é o Tarcísio, outra hora é o Ratinho, outra hora é não sei quem. Enfim, fica aí uma especulação, fica aí uma bolsa de bets aí em nomes competitivos, mas por hora não tem nenhum nome competitivo da direita, não. A direita mantém o que resta de coesão até agora, tentando se organizar. A partir de que você publica o acordo do Supremo e você decida o regime de encarceramento de Jair Bolsonaro, essa coesão se perde bastante e essa direita tende a se fragilizar demais, porque ela vai rachar. Todo mundo ali se acha legítimo herdeiro dos votos da direita. Perfeito. Eu acho que está confuso que ele não tem candidato, porque o Tarcísio não vai querer largar o osso de uma reeleição que, infelizmente, me parece certa para ele lá em São Paulo. Não vai haver quem queira ele querer sair de lá. No plano político, assim, pragmaticamente, é isso que você fala. Ele tem uma reeleição bem encaminhada, não é certo? É bom a gente sempre frisar isso. E ele tem um espaço, se fizer boa gestão, para organizar esse centro, essa centro-direita, até 2030, né? Aí sim é que nós vamos saber quem é o herdeiro eleitoral de Lula, quem será o candidato do Lula. Eu acho que, para agora, realmente é muito difícil o quadro da direita. Até porque, né, Marcelo, vamos ser francos, perderam uma eleição no cargo, né? Com a caneta na mão, fazendo as maiores barbaridades aí com impostos, com Bolsa Família, etc., com precatório, deram cano em todo mundo, enfim. Perdeu. Mas qual é a probabilidade deles vencerem fora do poço, assim, com uma economia razoavelmente bem, com o Estado funcionando, ensinando ao mundo como lidar através da lei contra esses ilegais? Ou seja, não vejo nem espaço nem para muita crítica, não. Acho que o Brasil está institucionalmente muito bem posicionado, economicamente melhor do que muita gente esperava, então é difícil você até escolher alguém que queira ali. Todos esses nomes que gravitam ali na direita, que hoje são potenciais candidatos à presidência, no frigir dos ovos, quando a pesquisa der ali 2, 3, 4, vai todo mundo correr para o Senado. Olha, mas aí é que eu quero saber, eu sei que estamos entrando no tempo da Tereza, e a última pergunta para você. Você acha que a chance de renovar o Senado, por exemplo, no Piauí, dificilmente parece que Ciro Nogueira se reelege. Nós vamos ter um cenário mais à direita, como eles sonham, para poder escantear o Supremo? Ou nós vamos conseguir fazer um Senado com novos nomes que não sejam de esquerda, mas sejam pelo menos democratas? Marcelo, eu tendo a seguir essa segunda variável aí, porque as pesquisas dos estados estão surpreendendo bastante. Você vê que, pelo menos no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem um da direita e tem a Benedita em segunda colocação. No Rio Grande do Sul, você tem 2 candidatos da esquerda na frente das pesquisas. Piauí, você já mencionou, vai faltar um. Alagoas, Lira, que seria um nome forte, pelo jeito, se não tracionar, não vai. Assim, isso está se repetindo em vários estados. Essa projeção um pouco mais pessimista quanto à direitização do Senado, ela aconteceu na eleição passada e não foi assim. Vou só sintetizar, porque ali foram só 27 senadores, 1/3 da casa, ou seja, 5 cadeiras naquela ocasião que eram da direita foram para a esquerda. 6 cadeiras que eram da esquerda foram para a direita e o resto foi 6 por meia dúzia, ou seja, não alterou substantivamente a correlação de forças. E eu acho que na próxima eleição, no ano que vem, será mais ou menos a mesma coisa, 6 por meia dúzia, mantendo a atual correlação de forças. Ao ponto de essa PEC da blindagem, um dos propósitos ocultos dela era tornar deputados e senadores, digamos, que tenham passivos éticos investigados lá pelo Supremo Tribunal Federal, torná-los mais desimpedidos para votar impeachment de ministros do Supremo. Essa era a parte mais perversa dessa PEC da blindagem que acabou de ser enterrada. Muito bem. Marcelo, Weiler, muito obrigada. Foi ótimo, sempre é ótimo conversar com o Weiler aqui. Obrigada, Marcelo, por ter convidado. Beleza, um grande abraço, Weiler. Muito obrigado por ter vindo. Tchau, gente. Boa semana aí para todo mundo. Um abraço. Um abraço, Daphne. Opa!